Quão poderoso é um gorila em comparação com um ser humano? No vídeo de hoje, exploraremos e responderemos a uma questão que muitos de nós nos perguntamos. Quão forte é um gorila em comparação com um ser humano? À primeira vista, pode ser fácil afirmar que eles são muito mais fortes do que a média das pessoas, mas a resposta é mais complexa do que parece. Hoje, vamos discutir a verdadeira força dos gorilas e como eles se comparam ao que a humanidade tem de mais robusto a oferecer. Vamos investigar. Visão geral do gorila. Os gorilas dispensam apresentações, mas vamos relembrar alguns fatos. Os gorilas são, de fato, os maiores primatas vivos e são originários das florestas da África Central e Oriental. Eles fazem parte da família Hominidae, que também inclui chimpanzés, bonobos, orangotangos e, como você já deve ter adivinhado, os seres humanos. Curiosamente, os gorilas compartilham uma quantidade considerável de material genético conosco. Na verdade, os humanos compartilham cerca de 98% de seu DNA com os gorilas, tornando os nossos parentes vivos mais próximos. Os gorilas machos adultos, conhecidos como costas prateadas, podem atingir uma altura de até 1,7 metros quando estão de pé e pesar entre 135 e 225 quilos. Possuem corpos musculosos com ombros largos e uma crista sagital proeminente no topo do crânio. Para nossa análise de hoje, usaremos um gorila prateado como referência. Agora, mencionamos as dimensões de altura e peso do gorila, e o que é interessante é que essas proporções não são impossíveis para um ser humano alcançar. Na verdade, alguns atletas, como Ed Hall, por exemplo, pesam 182 quilos e têm 1,90 metros de altura. Isso é consideravelmente maior do que a média de um gorila de costas prateadas. Então, o que faz com que um gorila seja mais forte do que um ser humano? Bem, existem vários fatores a serem considerados. Vamos analisá-los agora. Níveis de testosterona. A testosterona desempenha um papel fundamental no desenvolvimento e na manutenção das características masculinas em diversas espécies, incluindo os gorilas. Os gorilas de dorso prateado se destacam por apresentar níveis de testosterona notavelmente mais elevados não apenas em comparação com outros machos gorilas de sua tropa, mas também em relação aos seres humanos. À medida que os machos gorilas amadurecem e atingem a maturidade sexual, seus níveis de testosterona aumentam significativamente, desencadeando mudanças físicas associadas ao processo de maturação sexual, como o crescimento de pelos faciais e corporais. Os efeitos dos níveis elevados de testosterona na fisiologia e no comportamento dos gorilas de dorso prateado são diversos e contribuem para sua força de várias maneiras distintas. Por exemplo, a testosterona estimula a síntese proteica e impulsiona o desenvolvimento do tecido muscular, resultando no crescimento de músculos maiores e mais robustos, o que aumenta sua força física geral. Além disso, a testosterona também promove o crescimento ósseo e ajuda a manter a resistência óssea, tornando o esqueleto dos gorilas mais resistente a fraturas e capaz de sustentar o peso de seus corpos volumosos enquanto se deslocam em seu habitat. De maneira intrigante, níveis mais elevados de testosterona também estão associados ao aumento de comportamentos de agressividade e dominação em seres humanos. No contexto dos gorilas de dorso prateado, esses níveis elevados de testosterona contribuem para seu status social dominante dentro da tropa. Eles utilizam demonstrações de força e agressividade, como batidas no peito e vocalizações, para estabelecer e manter sua supremacia e proteger os membros de sua tropa. Braços musculosos. Os braços são a principal ferramenta de um primata, e quando se trata de um gorila de dorso prateado, seus braços são incrivelmente poderosos e bem desenvolvidos. Os gorilas dependem da força da parte superior do corpo para várias atividades, como escalar, balançar de galho em galho e demonstrar domínio. Os músculos dos braços, em especial os bíceps e tríceps, são grandes e robustos, permitindo que suportem o peso corporal considerável dos gorilas e realizem tarefas exigentes em seu habitat natural. Os gorilas, como muitos outros primatas, têm uma proporção maior de fibras musculares de contração rápida em comparação com os humanos. Essas fibras têm a capacidade de contrair rapidamente e gerar uma alta força. Essa alta proporção de fibras de contração rápida nos gorilas contribui para sua força explosiva. Em contraste, os seres humanos tendem a ter uma proporção maior de fibras musculares de contração lenta, que se contraem mais lentamente, têm maior resistência e são adaptadas ao metabolismo aeróbico. Isso explica por que os humanos muitas vezes precisam de treinamento especializado para desenvolver força e melhorar o desempenho em atividades que requerem força. É estimado que um gorila de dorso prateado possa levantar e carregar pesos superiores a 1.800 kg em circunstâncias excepcionais, o que é equivalente ao peso de um hipopótamo adulto. Além disso, algumas pesquisas sugerem que eles podem levantar até 27 vezes o seu próprio peso corporal.
Por outro lado, os seres humanos podem desenvolver braços musculosos por meio de treinamento específico de força, como levantamento de peso, treinamento de resistência e outros exercícios direcionados à parte superior do corpo. O recorde de levantamento de peso para seres humanos é de 501 kg, o que ainda é muito impressionante. No entanto, em comparação com gorilas de dorso prateado, os humanos não têm o mesmo nível de massa muscular geral ou força natural. Mandíbulas. Além de seus braços impressionantes, os gorilas também possuem mandíbulas robustas capazes de quebrar o crânio de um ser humano facilmente. Vamos analisar mais detalhadamente. Os gorilas têm uma crista sagital, que é especialmente proeminente em machos adultos, principalmente nos de dorso prateado. Essa crista serve como ponto de fixação para poderosos músculos da mandíbula, incluindo o músculo temporal. A crista sagital proporciona várias vantagens aos gorilas. Primeiramente, oferece uma área de superfície maior para a fixação de músculos fortes, permitindo uma mordida e mastigação mais poderosas. Em segundo lugar, fortalece o crânio, oferecendo suporte e proteção contra forças externas, como impactos de brigas ou quedas. A robustez da crista sagital reflete a incrível força de mordida dos gorilas. Estudos indicam que a força de mordida de um gorila de dorso prateado é estimada em cerca de 1.300 libras por polegada quadrada, psi, ou mais. Em comparação, a força média de mordida humana normalmente varia de 120 a 200 psi. Portanto, a força de mordida de um gorila prateado é muito superior à de um ser humano médio. Além disso, os gorilas possuem dentes grandes e fortes, adaptados à sua dieta herbívora. Eles têm incisivos e caninos afiados para cortar vegetação, além de pré-molares e molares planos para triturar material vegetal resistente. Então, considerando essas características físicas e de força dos gorilas, é importante lembrar que é fundamental manter uma atitude respeitosa e não ameaçadora quando se encontra com essas majestosas criaturas na natureza. Respeitar sua força e espaço é essencial para garantir a segurança de ambas as partes.